Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 25 de agosto e hoje o tema é bem especial. É um pedido, na verdade, de uma seguidora lá no YouTube, o nome dela é Ellen, e em sua homenagem a ela, esse podcast é para responder a sua dúvida. Ela perguntou o seguinte: Felipe, fala um pouquinho de quais os perigos que os chás e aquelas receitas mirabolantes que aparecem todos os dias na internet têm para a população. Então, para te responder, Ellen, em sua homenagem, vamos para o podcast de hoje. Vamos falar sobre o uso dos chás para emagrecer. Muitas pessoas utilizam diversos tipos de chás, que geralmente é um vizinho que indica, uma tia que indica, uma avó, e as pessoas pensam que de fato vão ter excelentes resultados com o uso dos chás. Então, antes de tudo, a gente precisa falar o seguinte: eu vou aumentar um pouquinho o nível do conteúdo, não só falar de chá, mas falar também, a gente vai abranger, por exemplo, fitoterápicos, produtos à base das plantas. O que a gente precisa entender é que nem tudo que é natural é seguro. As pessoas têm isso na cabeça, né? Ah, não, é natural, então pode tomar tranquilamente. Isso é um grande erro. Tem muitos produtos naturais que, se você erra a dose, erra a concentração, isso vai virar um veneno, certo? Mas falando especificamente do chá para emagrecer, o que é que a gente precisa compreender? Todos os chás são líquidos, certo? E todos os líquidos tomados em excesso, o que é que vai causar no nosso corpo? Um aumento da diurese, ou seja, você vai urinar mais. E quanto mais você urina, menos o seu corpo acumula água, menos ele tem retenção. Então, se você me disser que o chá é uma excelente estratégia para diminuir a retenção, aí sim eu confirmo com você e digo, muito bacana, porque de fato o chá vai aumentar a diurese. E eu te digo, qualquer chá, tá? Porque por mais que alguns chás tenham um efeito diurético um pouco maior do que os outros, o que faz a grande diferença é o volume de água que você está consumindo naquele chá. Então imagina que você vai tomar 1 litro de chá durante um dia, 2 litros de chá dividido em várias partes. Quer queira, quer não, isso é um volume que uma hora vai precisar ser eliminado. Então, de fato, aumenta a diurese. Porém, se a gente for falar de emagrecimento, que é perda de gordura, a gente não pode considerar que o chá tem, de fato, evidência científica para isso. Se a gente for dar uma pesquisada na internet, assim, jogar no Google rapidinho, chás para emagrecimento, vai aparecer uma lista lá. Só que quando a gente vai pesquisar de fato os artigos científicos para que a gente tenha uma comprovação, a gente ainda não existe esses dados, não tem esses resultados, certo? Então pode ser qualquer chá. Ah, Felipe, o chá verde, o chá de hibisco, o chá de gengibre, o chá de canela, todos os chás têm um papel importante na eliminação da retenção. Entretanto, para perder peso, a gente não consegue dizer nenhum chá tem uma eficácia correta. Até porque, como vocês já acompanham nesse podcast, vocês sabem que o emagrecimento ele depende da alimentação, ele depende da prática de exercício físico, ele depende do seu sono regulado, depende dos seus hábitos. Então, se a gente pega, por exemplo, um paciente obeso, não muda a alimentação dele, não faz ele praticar exercício físico e simplesmente fica dando chás a ele não vai conseguir perder peso, tá? Não vai conseguir emagrecer. Então a gente precisa considerar todo o processo, todo o mecanismo do emagrecimento, desde a visão da alimentação, dos hábitos e dos exercícios físicos. Falando um pouquinho só a respeito dos chás, assim, alguns benefícios, né, que alguns podem trazer, por mais que não tenha essa evidência científica tão embasada, mas a gente vai ver, por exemplo, um chá de gengibre como um efeito mais anti-inflamatório e antioxidante, até porque o gengibre tem sim esse potencial anti-inflamatório, comprovadamente, certo? Então, você diminuindo a inflamação indiretamente vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, por mais que o chá de gengibre não tenha evidência científica para o emagrecimento, mas tem evidência científica para diminuir a inflamação. E isso vai ajudar de forma indireta lá no processo do emagrecimento. Então o chá de canela tem uma ajuda na melhora da sensibilidade à insulina, no controle da glicemia, né, do apetite. Então isso também vai ajudar lá na frente no processo de emagrecimento. O chá verde é rico em catequinas, por exemplo, que aumentam a termogênese, ou seja,
podem ser utilizados como estimulantes, né, para acelerar um pouco o seu metabolismo. Só que, como eu disse mais uma vez, não é o fator determinante para o emagrecimento. Então, cada chá tem a sua peculiaridade, ajuda de forma indireta, mas a principal ajuda dos chás é aumentar a diurese para diminuir a retenção hídrica. Então, espero que você tenha compreendido o uso dos chás para o processo de emagrecimento. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e faça assim como Ellen. Se você tem curiosidade sobre um tema, deixe a curiosidade aqui nos comentários para que eu possa fazer um podcast especialmente para você. Então, muito obrigado e até amanhã.